Olá, tudo bem? A partir de agora começa mais um Universiência, um programa feito por TVs e instituições públicas de ensino superior nordestinas. Aqui a gente mostra a importância das produções científicas do Nordeste e como elas têm transformado a vida das pessoas. Vamos ver agora quais pesquisas iremos conhecer no programa de hoje. Pesquisadores da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus de Vitória da Conquista, desenvolveram um jogo capaz de auxiliar na regulação do sono das crianças. Cientistas da Universidade Federal do Ceará desenvolveram um óleo à base de vísceras de peixe, que pode ser um potente hidratante para a pele e cabelos. Veja também, pesquisadores do Instituto Federal do Maranhão têm contribuído para o conhecimento, aprofundamento e difusão dos saberes de línguas indígenas da cidade de Barra do Corda. E ainda, vamos relembrar uma pesquisa da Universidade Federal de Sergipe que busca conservar e recuperar áreas degradadas da Caatinga. Tudo isso e muito mais você confere agora no Universiência. Pesquisadores da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus de Vitória da Conquista, desenvolveram um jogo que tem como principal objetivo auxiliar na regulação do sono das crianças. Batizado de Além do Dia e da Noite, a Dança do Sono, o jogo busca ensinar sobre uma rotina de sono mais saudável. Confira. Esse jogo ele foi criado dentro de uma disciplina do nosso curso da formação complementar em psicologia, de licenciatura no caso. E a partir dali, a proposta era criar um instrumento que a gente pudesse trabalhar psicoeducação em alguma temática. E como eu tinha muita afinidade com a neuropsicologia, com a neurociência, que é um campo que eu gosto de estudar, a professora Carmen Virginia me propôs como a gente poderia juntar essa minha afinidade, esse meu desejo com a proposta da disciplina e com a demanda que a gente tem na nossa clínica escola, que é uma demanda que vem muito de crianças que estão com dificuldade de aprendizagem, com um certo nível de agressividade, com o uso excessivo de telas, com dificuldade de dormir, com insônia, que fica até várias horas da noite utilizando telas, tablet, celular, televisões, entre outros. E a partir daí a gente juntou todas essas ideias e sintetizou a proposta desse jogo. E a gente começa a observar em resultados recentes de pesquisas que existe uma relação direta entre o uso abusivo das telas e distúrbios de sono, distúrbios de comportamento, distúrbios de alimentação. Então nós buscamos, ao longo de um semestre, produzir material que pudesse facilitar um trabalho de orientação para essas famílias e para essas crianças. E foi assim que o projeto desse jogo nasceu. O jogo ele tem um tabuleiro. Nesse tabuleiro ele vai ser dividido em 4 mundos aqui, né? Eu coloquei nomes lúdicos nesses mundos, mas basicamente é o você estar o do dia, o processo antes de dormir, o estar dormindo e o processo de acordar. Sempre quando você termina o mundo tem uma atividade. Uma atividade que pode ser que tem um jogo da memória, tem um labirinto, tem o procurar umas peças. São atividades que vai proporcionar à criança a trabalhar um lado mais cognitivo, memória, habilidades motoras. E aí você também consegue meio que avaliar como é que está o processo de desenvolvimento daquela criança, como é que está o processo de compreensão daquela criança, se você estiver aplicando com ela. Então, basicamente, depois de cada mundo que você passar, tem uma atividade e tem 4 cards para cada mundo. E nesses cards são perguntas relacionadas com essa fase do dia que pode corroborar ou atrapalhar para a sua rotina de sono e, ao mesmo tempo, psicoeducar os processos que acontecem durante esse sono, né? Que é aprendizagem, memória, crescimento, entre outras coisas. O processo de educação é um processo social, se dá nas relações estabelecidas. Então, se eu não construo com o meu filho, a minha filha, uma rotina de sono, é muito possível que vários elementos interfiram aí e prejudiquem o sono. Então, o processo para ensinar uma criança a dormir à noite e não dormir de dia depende de vários estímulos que existem aí ao nosso redor, e aí entra, as telas, que pode favorecer ou prejudicar. O nosso objetivo
não é proibir o uso de telas, mas existem horários que são mais adequados, o tempo de uso que é mais adequado. Inclusive, a própria Sociedade Brasileira de Pediatria tem um indicativo de quanto tempo a criança deve ter atividade durante o dia, sono e o tempo também de uso de tela. Então, a gente observa no trabalho, né, de recepcionar as famílias que esse tempo ele não é respeitado, nem o tempo de sono, nem o tempo de atividade, nem o tempo de tela. O que é interessante para a gente trabalhar em um tabuleiro com criança? De uma forma que não seja tão difícil, não seja tão abstrata. Aí eu pensei bastante, estudei com a professora e aí a gente começou a pegar elementos do dia a dia que a gente observava na clínica e falou assim, como eu posso tornar isso lúdico para trabalhar com a criança? Como eu posso também tornar isso mais palpável para trabalhar com os responsáveis? Então a ideia partiu mais dessa demanda, da afinidade e do tato mesmo. A gente foi assim buscando, foi pecinha por pecinha. Demorou um semestre inteiro, bem inteiro assim, para a gente conseguir juntar tudo e formular esse jogo. É bem prazeroso para a gente, né? Que assim, a gente está dentro de uma universidade, tem contato com a comunidade, ouve a comunidade, entende quais são os anseios, as queixas, as dificuldades. A partir daí, nós temos, num curso de graduação em psicologia, possibilidade de discutir, a partir da nossa ciência, alternativas para que a gente faça intervenções junto à comunidade. Então, a gente produz esse jogo, né, no interior de um estágio, e a partir daí nós podemos ir para as escolas, para as clínicas, para as casas das pessoas, exatamente levando o conhecimento que foi produzido na universidade. Então, a síntese final é de que a gente cumpre o grande papel da universidade, que é essa vinculação com a comunidade a partir de um conhecimento científico. Esse jogo aqui, a gente tem muitas perspectivas de vários projetos para ele. A gente quer levar para as escolas, porque a gente percebe que nas escolas tem uso muito de celulares, que os professores reclamam bastante. Pode ser uso dentro das famílias, dentro de instituições. Então, dentro da própria universidade, dá para a gente trabalhar também com os processos de sono. Então, ele é bem livre. A gente quer difundir o máximo possível ele para que ele se torne acessível, para que se possa ser trabalhado, principalmente nas escolas. Então, é expandir o máximo que a gente puder para todos os ambientes. Porque como ele não é muito fixo, ele é bem fluido, dá para você trabalhar em qualquer ambiente, a depender da demanda que você encontra naquele ambiente. É só você selecionar os cards específicos, os mundos específicos e ir guiando o seu processo ali. No próximo bloco, você vai conhecer um estudo de pesquisadores da Universidade Federal do Ceará que resultou em um óleo à base de peixe que pode ser utilizado como hidratante. O intervalo é rápido, a gente volta já já. Pesquisadores da Universidade Federal do Ceará desenvolveram um óleo à base de vísceras de peixe que tem um enorme potencial na indústria farmacêutica. Por meio de nanotecnologia, foi criado esse novo produto que pode ser um potente hidratante para a pele e cabelos. Acompanhe. Há tempos, os pesquisadores vêm estudando formas de aproveitar 100% a tilápia, um peixe muito apreciado na culinária cearense. A pele, que antes era descartada, já é um sucesso como biocurativo para feridas de difícil tratamento. Agora chegou a vez de pensar soluções para uma outra parte do peixe, que também normalmente vai parar no lixo: as vísceras. Pesquisadores da Universidade Federal do Ceará decidiram transformar esse descarte tão comum da indústria em óleo e passaram a estudar as propriedades presentes no produto. Eles descobriram um potente hidratante natural que pode ser aplicado nas formulações para pele e cabelos. Ensaios em laboratório já foram feitos simulando o tratamento em cabelos danificados e o resultado foi muito animador. Tratamos no formato de máscara capilar com o ativo do óleo esses cabelos danificados quimicamente e termicamente. E fizemos um ensaio de microscopia de varredura, que é para analisar milimetricamente a composição do fio. E a gente viu o fio antes e o depois, e comparando o fio após o tratamento com a nanoformulação, a gente observou que as cutículas desses cabelos ficavam bem seladas, restaurando a saúde do cabelo
anterior ao tratamento químico ou ação térmica. Uma missão importante foi a de retirar do óleo qualquer cheiro de peixe. O sucesso dessa tentativa garantiu que o produto ganhasse a possibilidade de ser adicionado a cosméticos e também medicamentos. É que além do enorme potencial hidratante, os pesquisadores descobriram que o óleo das vísceras de tilápia tem uma característica de atingir com mais facilidade camadas da pele não facilmente alcançadas. A penetração de um fármaco em si é um desafio à indústria farmacêutica em você conseguir levar um ativo ou um nutriente para as camadas mais internas. Imagina você fazer um tratamento e esse ativo conseguir chegar em níveis mais profundos e você ter um tratamento mais eficaz para a pele. Isso foi possível graças à nanotecnologia. O óleo funciona como um nanocarreador, ou seja, ele serve como um microfacilitador, um transportador de substâncias que são necessárias nas mais diferentes formulações. Esse óleo, num dos nossos estudos, nós observamos que ele tem uma boa permeação na derme e na epiderme. Isso aí ajuda a carrear um fármaco que não é muito solúvel em água, mas que no sistema encapsulado na forma de uma mini emulsão, esse nanocarreador, ele consegue penetrar e levar o ativo no alvo. Os pesquisadores já pensam em adicionar o óleo da tilápia em loções para tratamentos de doenças de pele. Diferente dos óleos já disponíveis no mercado do tipo vegetal, esse óleo da tilápia, adicionado aos medicamentos, garante a eficácia por mais tempo, diminuindo a necessidade de reaplicações frequentes do produto. A nanoformulação, ela permite justamente, com baixa concentração, você liberar de forma contínua. O nível do medicamento é mantido contínuo no sangue. A vantagem do nano está aí, em você conseguir manter essa janela terapêutica sem intoxicar o paciente, sem trazer o que todo processo de medicação traz, que é efeito colateral. A descoberta rendeu uma patente para a UFC. Agora, os pesquisadores buscam parceiros para aplicar o óleo em diferentes usos. Além de muitos benefícios para os novos produtos que podem ser pensados a partir dele, os pesquisadores comemoram uma outra vantagem. É uma solução sustentável para o problema do descarte das vísceras do peixe. O óleo de peixe, ele é um resíduo, então ele, ao ser utilizado, ele está reintroduzindo um produto que estava causando um impacto ambiental, né? E vai estar voltando agora à cadeia produtiva de uma forma benéfica para a população como um todo. E a vantagem de utilização disso é porque ele vai ter baixo custo e, como nós somos o Brasil é um dos principais produtores, o quarto maior, então a gente tem um volume a ser explorado muito grande dessa matéria-prima. A língua indígena Tenterrar Guajajara é considerada a língua cooficial do município de Barra do Corda, no Maranhão. Porém, muitos ainda a desconhecem e, por vezes, são até desrespeitosos com os que a têm como língua materna. Cientistas do Instituto Federal do Maranhão têm contribuído para o conhecimento, aprofundamento e difusão dos saberes de línguas indígenas. Acompanhe na reportagem a seguir. O projeto é intitulado Língua Viva, que traduzido para a língua Tenterrar Guajajara, que é uma língua do tronco tupi, fica Zenhen, Umanó, Imaé. Nasceu da necessidade de realizarmos pesquisas de aprofundamento, realizarmos a valorização e a divulgação de conhecimentos linguísticos da língua Tenterrar Guajajara, que é o grupo com maior presença física aqui em Barra do Corda. No âmbito municipal, nós temos uma lei, a Lei número 900 de 2020, que cooficializou a língua Tenterrar Guajajara como idioma cooficial do município. O objetivo principal da proposta foi pesquisar, produzir e divulgar materiais audiovisuais inclusivos sobre a língua Tenterrar Guajajara. O IFMA, Campus Barra do Corda, aqui instalado, tem o dever social de realizar, através do seu tripé de atuação, ensino, pesquisa e extensão, ações, atividades para que visem, para que se dê cumprimento ao que está estabelecido, tanto na legislação municipal, estadual quanto federal. Nós fizemos, primeiramente, uma pesquisa em campo.
Foram visitas realizadas semanalmente para que pudéssemos ter esse contato mais próximo com as comunidades e saber o que de fato elas queriam ver sendo divulgado sobre a sua língua. Nós também fizemos uma pesquisa bibliográfica. Afinal, a gente precisa ter a humildade, né, para construir um conhecimento novo a partir daquele que já está estabelecido. E encontramos muitas e pesquisas boas, como a do professor Fábio Bonfim Duarte, que é um professor pesquisador lá da Universidade Federal de Minas Gerais, que trabalha há um longo período a língua Tenterra-Guajajara. Também trouxemos, investigamos, estudamos o dicionário de Carl Harrison, que foi publicado pelo CIL, que é um dicionário Guajajara português. Fizemos em seguida as gravações, a maioria delas inclusive nas aldeias, nas comunidades. E antes de publicarmos nas redes sociais do IFMA Campus Barra do Corda essa produção audiovisual, nós apresentamos às comunidades. Afinal, a história deles deve ser contada por eles. Então a gente precisa respeitar, precisa consultar essas comunidades indígenas sempre e envolvê-las como protagonistas dessas ações. Como bolsista, tive a oportunidade de participar de todas as etapas do projeto. Foi uma experiência enriquecedora que me permitiu participar ativamente na valorização da nossa cultura e língua. Minha atuação do projeto concentrou-se principalmente na fase de pesquisa de campo, onde pude coletar registros orais em minha língua materna, ouvindo e aprendendo com os mais velhos, que são tamuis da comunidade. Na nossa língua Tenterra, existem 7 vogais, que são A, E, I, O, U, I, E. A vogal I tem o mesmo som que na palavra IA, que significa cabaça. A vogal E tem o mesmo som que na palavra man, que significa chuva. Ao longo da execução do projeto foram produzidos 7 vídeos sobre a língua Tenterra-Guajajara. Após essa produção, que contou com a interpretação em Libras, nós publicamos nas redes sociais. É um reconhecimento também da importância e do que é a inclusão social. Não é apenas inclusão voltada à educação especial. A inclusão social inclui a pluralidade de todas as pessoas que compõem o povo brasileiro, porque a nossa sociedade é plural. E nós temos um papel diante disso que é o de conhecer, porque o conhecimento leva ao respeito. Precisamos lembrar que o português é a segunda língua para muitos de nós indígenas, e aprender uma segunda língua é sempre um desafio. Infelizmente, muitos indígenas enfrentam preconceito por causa disso. Algumas pessoas chegam a caçoar como ele fala o português, mas isso é totalmente inaceitável e desrespeitoso. Os vídeos produzidos e publicados nas redes sociais do Campus Barra do Corda alcançaram uma audiência surpreendente, algo em torno de 10.000 visualizações por vídeo. Essa é a média que nós tivemos. Pretendemos continuar fazendo pesquisas sobre a língua indígena Tenterra-Guajajara, com foco em traduções das principais leis municipais para o idioma Tenterra-Guajajara e também para a produção de material didático para serem utilizados no processo de alfabetização da língua materna dentro das comunidades. Acredito que projetos como o Língua Viva são fundamentais para promover um mundo mais inclusivo, com menos preconceito e mais empatia. A divulgação dos resultados desse projeto é um ato político, é uma forma de dizer que o nossa voz, história e saberes merecem ser ouvidos. No próximo bloco, a gente segue revisitando pesquisas que fizeram a diferença no dia a dia em celebração aos 5 anos de Univerciência. O nosso próximo destino é o estado do Sergipe. O intervalo é rápido, a gente volta já.
Pesquisadores da Universidade Federal de Sergipe, campus de São Cristóvão, desenvolvem estudos com o objetivo de conservar e recuperar áreas degradadas da Caatinga. O intuito é trabalhar no plano de conservação e recuperação de 600 mil metros quadrados de áreas degradadas de vegetação na região da Unidade de Conservação do Monumento Natural do Rio São Francisco. Vamos ver como isso está acontecendo. Acompanhe. O bioma Caatinga é uma floresta tropical sazonalmente seca, definida por condições climáticas particulares, está exclusivamente dentro do território nacional. É um bioma muito particular, em condições extremas, às vezes para sobrevivência, e também um bioma cheio de gente, né? A gente tem que considerar que há milhões de habitantes dentro desse bioma e que convive com essas condições. Então esse bioma é alvo de um projeto que está acontecendo a nível nacional, que é o projeto GEF Terrestre, que ele está acontecendo em várias unidades de conservação na Caatinga, no Pampas e no Pantanal. O projeto em que a gente está trabalhando aqui, nesse bioma, é o projeto Conservação e Recuperação do Monumento Natural do Rio São Francisco, que é uma unidade de conservação. Nós estamos aqui ao entorno da unidade de conservação no assentamento Mandacaru 1, que é alvo das ações desse projeto de recuperação florestal, com envolvimento da comunidade, e também várias pesquisas estão sendo desenvolvidas ao mesmo tempo em que a gente está fazendo a recuperação de algumas áreas da Caatinga. Esse projeto nos ajudou a criar uma associação no assentamento Mandacaru, município de Canindé de São Francisco, a Associação Empreendedoras de Mulheres do Mandacaru. Vem elaborando os projetos para a gente, um custo de vida também, para ganhar a renda, que a gente não tinha, agora através da associação está aparecendo. O objetivo de recuperação são 60 hectares, utilizando os diferentes métodos de recuperação florestal. Então não só plantio de mudas, mas também adensamento e enriquecimento, com sementes, isolamento de áreas, como a gente isolou uma área de 2.500 metros, já áreas de APP, fazendo um corredor ecológico entre duas reservas legais. O plantio do mato que a gente foi, a gente já plantou mais de 30 mudas já de umbu. Estamos investindo mais no umbu. A gente, para plantar ele, tem o esterco de galinha e o adubo. A gente mistura, cava lá o solo 40 por 40 para colocar a planta. Não cobrimos essa parte aqui toda, ó. Nós cortamos o saquinho lá, jogamos o plástico fora. Aí deixamos essa parte aqui fora, que aqui ajuda a planta a respirar, porque se cobrir tudo, ela morre. Aí nós deixamos só essa parte assim plantada aqui para fora para ela poder respirar. Todas as atividades e ações que estão sendo desenvolvidas, a gente envolve a comunidade e eles também estão recebendo recursos por isso, né? Para quê? Para que eles no futuro possam fazer usufruto dessas atividades e além dos processos, além do benefício que a restauração pode trazer para a comunidade, a gente tem os trabalhos de capacitação. Então eles estão aprendendo a plantar as mudas, a desenvolver mudas no viveiro, e isso envolveu um trabalho no início do projeto de diagnóstico, de conversa com a comunidade, de aproximação, de engajamento com eles. Além desse trabalho de engajamento com a comunidade, a gente está desenvolvendo pesquisas, né, de recuperação, de diferentes formas de recuperação, envolvendo uma equipe multidisciplinar da UFES, né, que a gente tem pesquisas sendo feitas na área de solos, na área de flora, na área de fauna e de recuperação florestal, de engenharia florestal, né? Nesse ano a gente está realizando o plantio de aproximadamente 20 espécies florestais nativas para recuperar essa área. No caso aqui do experimento também, né, nós vamos testar 3 espécies nativas também, o pau-ferro, o mororó e a aroeira do sertão, que inclusive é uma espécie que tem uma importância ecológica muito grande.
para entender quais as respostas que ela tem aos tratamentos que nós estamos aplicando aqui. Nos primeiros estudos a gente viu que o grande problema da caatinga degradada era o teor de matéria orgânica desse solo. Por causa da erosão que ocorreu aqui, o solo descoberto, chuvas muito intensas aqui na região do sertão, e acabou tendo muita erosão dessa camada superficial do solo, que é onde está a matéria orgânica. Então a gente identificou isso aqui nessas áreas, comparando com áreas de caatinga preservada. Agora a gente está montando um experimento justamente para comparar a adubação, inclusive a adubação orgânica, em 3 espécies e 2 formas de fazer esse plantio. Porque, claro, como a gente está no sertão, a água é um dos problemas daqui, até para regenerar a própria caatinga. Então a gente vai testar essas formas para ver se tem uma melhoria, a gente fazendo um barramento, um pouco da água que escorre em superfície, e vai testar a adubação para ver se aumentando um pouco mais o teor dessa matéria orgânica vai favorecer o crescimento dessas espécies florestais. Durante o levantamento de solos que nós fizemos na área, encontramos muitos focos de erosão, erosão avançadas, muitas vossorocas e sulcos profundos, de até 2 metros, alcançando inclusive o rio Curituba. Então uma das propostas do projeto é tentar recuperar e evitar que essas erosões avancem, Então a gente pensou em maneiras de conter a erosão que pudesse ser barata, de baixo custo, e que usasse recursos da área. Então a gente utilizou os barramentos, ou as barragens de base zero, como são conhecidas, que são nada mais do que bloqueios, para diminuir a velocidade da água. Pode puxar a areia toda. Esse projeto é muito importante porque há pouco tempo eu não sabia, eu não conhecia como preservar, como fazer preservação da caatinga e não conhecia a importância que era você ter mudas de sementes para doar para esses biomas que estão precisando. Eu tinha uma visão de, sendo planta nativa da região, que não teria importância alguma para mim, Eu pensava dessa maneira. Só que hoje, através desse projeto, eu vejo que tem uma importância fundamental. Porque através delas conseguimos adquirir muitos conhecimentos. São plantas tem plantas medicinais que ajudam muito algumas pessoas que tenham algum problema de saúde e tem muitas plantas nativas da região que ajudam muito. O Universiência de hoje fica por aqui. No próximo programa traremos mais pesquisas inovadoras para a gente conhecer o que tem sido produzido nas instituições públicas de ensino superior nordestinas. Caso tenha alguma dúvida ou sugestão, envie um e-mail para universiencia@uesb.edu.br que a gente te responde em um próximo programa. Muito obrigado pela sua companhia. Até mais.